Os Yoga Sutras dizem similarmente no aforismo 2.16, o sofrimento que ainda não chegou pode e deve ser evitado. A causa daquilo que deve ser evitado é a união do vidente com o visto, ou seja, a identificação do espírito com a matéria. O visto consiste de elementos e órgãos dos sentidos, seria o nosso corpo e seus órgãos, por exemplo, tem por natureza a cognição, a atividade, a estabilidade e tem por propósito a experiência e a libertação. Então, o objetivo da vida, segundo os Yoga Sutras, é adquirir domínio do corpo ou da matéria através dele e, portanto, depois a libertação. Isto fica mais claro, talvez, no aforismo de número 2.23, o propósito da união de Purusha e Prakriti, ou seja, do espírito com a matéria, é a conscientização pelo Purusha, pelo espírito, de sua verdadeira natureza espiritual e do desenvolvimento dos poderes inerentes a ele e a Prakriti, ou seja, a matéria. O poder que nós temos como borboletas que não acreditamos ser porque ainda estamos no estado de lagarto. Nós estamos aqui para nos transformar em borboleta, só que esse processo tem um certo curso de tempo. E o que os Yoga Sutras nos ensinam é que há procedimentos para dominar o corpo, que são os asanas para relaxar as tensões do corpo, o pranayama para regular as energias do corpo através da respiração e o pratyahara para controlar a distração dos sentidos pela abstração. Isso, porém, é antecedido por condições morais chamadas yama e niyama, que, em síntese, lembram muito os 10 mandamentos em alguns pontos da nossa tradição cristã. Basicamente, é dito que nós devemos nos abster da violência, e isso talvez tivesse que nos tornar até vegetarianos e mais observantes das condições ecológicas da natureza, porque estamos violentando o planeta e a maior causa de desmatamento da Amazônia não é hoje os minérios nem a madeira, mas a expansão de espaço para a pecuária. No fim, o problema é o volume totalmente artificial de gado, inclusive da flatulência do gado vem a perda até da camada de ozônio e o aquecimento global, pasmem, está relacionado principalmente a isso, só que mesmo filmes como A Verdade Inconveniente falam de tudo, menos do problema do vegetarianismo, como uma necessidade de dieta, nem que seja para a sobrevivência da espécie humana de um ponto de vista ecológico, além do que, sem contar o sofrimento desnecessário que é imposto aos animais, que é o tipo de violência que os Yoga Sutras pretendem nos colocar, vamos dizer, numa observância de se evitar, então, esse tipo de violência de qualquer espécie. Evitar a mentira, porque se a mente está contendo violência ou mentira, vocês acham que ela consegue se concentrar na busca da verdade? Porque quando a mente relaxa, todos os conteúdos inconscientes tendem a aflorar. Se existe violência na mente, se existe mentira na mente, existe um contínuo esforço para ficar tapando buracos. Uma pessoa mentirosa é uma pessoa que está sempre com um queijo suíço nas mãos, que a mentira tem perna curta, ela tem que ficar tapando buraco, ela tem que ficar criando histórias para justificar as suas inverdades. Além disso, evidentemente, existe o não roubar, e algumas pessoas ficam só pensando em como driblar o imposto de renda, como driblar não sei o quê. A mente só se desenvolve para atividades que as prendem ao mundo. Nós podemos observar a capacidade da mente se perturbar pela luxúria. Então, a observância da castidade é importante nos Yoga Sutras, porque senão a mente fica sempre recorrendo à busca de estímulos sensoriais e também à busca da simplicidade voluntária como uma necessidade de superar as preocupações com a sobrevivência, com isso e com aquilo, porque vocês sabem que mesmo para os vigários e os bispos que sejam castos,
ainda tem a história da vigarice, ou seja, a preocupação com o dinheiro. Então, se não é o estímulo do prazer sensorial, é a busca de poder material sobre o mundo. Então, o último desses elementos dos Yoga Sutras, que é justamente o último yama, está geralmente definido em torno dessa questão. Se nós pudermos ler aqui brevemente a definição dada por Patanjali, os votos de autorrestrições compreendem abstenções de violência, falsidade, roubo, incontinência e cobiça. Então, nessas condições, a mente começa a morrer dos seus interesses mundanos. Por isso, Yama é o deus da morte, leva o nome desse desenvolvimento. Depois vem ainda aquelas observâncias, são trabalhos a fazer, porque de certa forma esses primeiros 5 são nãos, agora vem os sims. Devemos desenvolver pureza, contentamento, austeridade, autoestudo e autoentrega, constituem então as observâncias. Observem como a pureza e a felicidade ou o contentamento vêm juntos. E vocês vão ver que uma simples criancinha nos dá uma aula de yoga. Não só quando ela bota o pé dentro da boca, são os primeiros desenvolvimentos de flexibilidade, é um Paschimottanasana facilitado pela flexibilidade de um bebê, mas porque a alegria é fácil, qualquer coisa encanta os olhos de uma criança, tudo é novo. E porque existe uma pureza, ela não leva a mal, não desconfia, não assume posições que depois ficam tão difíceis. Uma criança rapidamente fica cheia de amigos, é capaz de ser amiga do porteiro do prédio, depois os pais começam a mostrar diferenças e daqui a pouco a criança entende que o menino vai querer os brinquedos dela, ele já não quer brincar com esse nem com aquele, porque é de classe social diferente, ou começam os preconceitos de raça, disso, daquilo, não sei o quê. Daqui a pouco as pessoas estão ilhadas, não convivem mais com ninguém, se sentem solitárias, porque perderam esse contato simples, a tal ponto de que Jesus nos ensinou que para entrar no reino dos céus era necessário voltar a ser como uma criancinha. Evidentemente no que tange à pureza, mas uma pureza que não se perca pela ingenuidade ou pela ignorância novamente, que é o problema da adolescência e mais tarde da juventude, mas uma pureza reconquistada pela sabedoria e que, portanto, é imortal e eternamente benéfica. Então, a pureza que a criança tem é linda, nos encanta, nos mostra o nosso potencial de felicidade, mas ainda assim é uma pureza passível de ser perdida.